E no vídeo de hoje eu vou fazer uma rápida demonstração de como pintar águas rasas. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, eu sou o Vinícius e nesse vídeo eu vou fazer uma rápida demonstração usando uma paleta reduzida com apenas 5 cores e usando uma tela de pequeno formato. Eu vou pintar um motivo de águas rasas com pedras expostas e outras submersas e vou explicar aqui como a gente pode, através de uma rápida interpretação e um exercício de observação, entender como a gente pode criar esse efeito de transparência em águas rasas. Então deixe aí seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para você poder receber notificações e não se esqueça de compartilhar esse vídeo, ok? Também vou deixar aqui um link para o meu site se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Vou deixar outro link para um curso gratuito de pintura, onde eu explico um pouco sobre composição, materiais e eu demonstro, inclusive mostrando a mistura na paleta, como compor uma pintura, estabelecer uma harmonia entre as cores. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e se você quiser conhecer um pouco mais o meu trabalho, acesse as redes sociais, principalmente o Instagram, que eu estou sempre postando conteúdo por lá. O endereço é esse que está aparecendo aí na tela e está aparecendo também o endereço da minha página lá no Facebook, ok? Então, bora lá, vou falar aqui a paleta de cores que eu vou usar para essa demonstração. As cores que eu vou usar para essa pintura é composta pelo azul ultramar, alizarim crimson, amarelo ocre, amarelo de cádmio claro e branco de titânio. Eu vou usar só terebentina nessa pintura, inclusive eu vou usar mais terebentina no início da pintura, porque eu vou fazer o que chamamos de apontamento magro, ou seja, eu vou colocar a tinta bem diluída na tela e aos poucos eu vou encorpando ela e dando forma aos elementos que compõem a pintura. Dessa forma, no início eu vou evitar ao máximo de usar o branco. O branco ele costuma neutralizar muito as cores e se eu precisar de modificar alguma coisa, se tiver muito branco na mistura aplicada aí na pintura, fica difícil de eu mudar alguma coisa. Por isso que eu vou evitar e vou tentar chegar às luzes na pintura e a forma dos objetos somente com as cores mesmo, sem usar o branco. Eu aplico uma tinta bem diluída, usando azul ultramar e amarelo de cádmio e um pouco de amarelo ocre. Com um pincel umedecido com terebentina, eu tiro algumas áreas de tinta para poder representar a luz das pedras que estão expostas, que estão fora d'água. Como eu disse, eu não vou usar o branco no início da pintura e eu vou modelar as formas acrescentando cores escuras e quando eu precisar de alguma cor clara eu vou remover parte da tinta. Bom, a ideia no início é evitar usar pigmentos opacos, por isso que eu começo com tintas de pigmentos mais transparentes e depois eu vou incluindo aos poucos o branco de titânio. Agora com alizarim crimson e um pouco de amarelo ocre, eu vou pintar a sombra da pedra e vou começar a dar forma a esse elemento. Repare que a gente já consegue perceber a forma tridimensional do objeto. Ainda assim é uma pintura bem sugestiva e vai ser assim a maior parte do tempo. E só na hora que eu tiver com os elementos apontados que eu vou começar a trabalhar melhor as cores e consequentemente a forma de cada um desses objetos. Agora eu vou praticamente desenhar
a sombra, eu vou delinear a sombra das pedras submersas. Eu vou acrescentar um pouquinho de azul ultramar à mistura anterior para poder fazer isso. Seguindo aquele princípio de retirar um pouco da tinta, agora eu vou fazer isso, mas eu não vou retirar totalmente, a ponto de deixar o fundo branco da tela aparecendo. Eu quero respeitar essas cores da face superior das pedras. Então eu vou fazer um movimento aqui com o pincel que ajuda a criar essa textura lisa da parte de cima das pedras, mas sem tirar totalmente a tinta. Esse movimento que eu faço com o pincel automaticamente já cria esse efeito, né, esse efeito das pedras submersas. Aqui novamente eu tiro um pouco mais de tinta para mostrar que essa pedra está recebendo mais luz e que ela também está com essa parte fora da água, é a parte mais enxuta, né, mais seca. Com amarelo de cádmio claro, azul ultramar e um pouco de branco de titânio, eu começo a fazer vegetação ao redor das pedras. Agora eu começo a aplicar a tinta com um pouco mais de branco. Eu fiz uma mistura aqui de alizarim crimson, amarelo ocre e um pouco de amarelo de cádmio e acrescentei o branco. E eu vou começar a pintar a superfície das pedras que estão submersas. Eu vou variar um pouco as cores aqui, eu vou usar um tom médio e eu vou fazer algumas misturas diferentes porque tem áreas ou tem pedras aqui que estão com uma tonalidade mais verde, outras com alguma tonalidade mais amarronzada, mas no geral todas essas cores apresentam um tom mais terroso, porque o próprio efeito da água, o próprio efeito das pedras dentro da água já proporciona
esse tipo de tonalidade. Inclusive é isso que faz parecer que as pedras estão dentro d'água. É uma questão mesmo de interpretação, certo? As pedras que estão expostas, além delas receberem mais luz, elas têm um aspecto mais seco, mais enxuto. E as pedras que estão dentro da água, obviamente, apresentam uma textura mais úmida, escorregadia. Uma outra coisa também que a gente tem que levar em consideração na interpretação é na refração da água. Os objetos, quando estão dentro d'água, eles costumam assumir um aspecto um pouco mais achatado. Então, à medida que essas pedras elas vão subindo mais para a linha do horizonte, elas vão ficando cada vez mais achatadas. Então, eu vou deixar as linhas da sombra um pouco mais paralelas umas às outras. Agora aqui eu marco algumas áreas de sombra dessa vegetação verde ao redor desse pequeno riacho. E isso aqui serve mais, eu vou fazer de forma bem sugestiva, porque serve mais para mostrar, para sugerir uma forma mais tridimensional desses objetos, mas os elementos principais mesmo, que eu vou ter que trabalhar com mais precisão e detalhamento, são as pedras que se encontram mais ao centro da tela. Agora com branco, amarelo ocre e amarelo de cádmio e um pouquinho só de alizarin crimson, eu vou começar a colocar a luz nas pedras que estão de fora d'água e que recebem uma luz mais direta, vamos dizer assim. Como eu disse, essa parte ela é uma parte mais seca, mais enxuta, e ela costuma dar um musgo esbranquiçado em cima dela, e eu vou aplicar a tinta bem empastada, ou seja, na sua consistência mais natural. Eu vou usar muito branco nessa mistura e eu vou tentar fazer uma textura aí para ajudar a criar essa ilusão de relevo e de superfície texturizada. Aqui a gente já começa a ter uma ideia, já começa a visualizar a pintura. A luz ela chega ao fundo do riacho também e alcança as pedras que estão repousando no fundo, mas pelo fato de ter uma superfície, uma lâmina d'água aí, essa luz ela costuma ficar um pouco mais difusa. E também tem a questão da refração da água, como eu disse agora há pouco. Isso costuma dar uma distorção e ajuda também nessa ilusão de que há um veio d'água passando aí, mesmo que a gente não use nenhum tipo de efeito especial de reflexo
ou de movimento de água. A gente inconscientemente a gente já percebe isso na pintura, porque mesmo que isso seja apresentado de forma sugestiva. Agora eu reforço algumas áreas de sombra para poder dar mais impacto e volume aos objetos aqui da cena, usando uma mistura de azul ultramar, um pouco de amarelo de cádmio claro e um pouco de alizarim. Agora eu reforço algumas áreas de sombra que ficam na borda das pedras, né? Que são áreas onde não chegam muita luz, e isso ajuda inclusive a trabalhar a forma. E aqui praticamente a gente já consegue perceber que a pintura já está no finalzinho, que já não tem muito o que fazer aqui, porque o caráter mesmo de esquetes e pinturas de pequeno formato é de deixar esse aspecto, né, de pinceladas mais soltas e de reduzir um pouco o detalhamento, porque pode encher a pintura de ruídos. Agora é só dar o acabamento, e eu vou aplicar alguns reflexos do céu, e vou fazer de um jeito que ele fica mais evidente nas partes sombreadas das pedras submersas, e eu vou fazer de um jeito aqui que dá a impressão que em algumas áreas que há um certo movimento de água descendo aí entre as pedras desse pequeno riacho, ok?
Bom, e é isso daí, pessoal. Praticamente eu só sugeri, né, a ideia de que tem uma água passando aí. Eu não pintei a água, né? Só o esforço que eu fiz aqui para poder representar esse aspecto nas pedras que estão submersas já nos passa a ideia de que há uma lâmina d'água, e a gente está tão acostumado visualmente com esse tipo de experiência visual que automaticamente a gente já consegue enganar os nossos olhos, fazer com que a gente acredite realmente que tem uma água passando aí por causa do aspecto das pedras que estão dentro da água. Coisas como o reflexo do azul do céu, a refração dos objetos e a refração da luz nos objetos dentro da água e esse aspecto umedecido que as pedras apresentam, certo? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!